Aí, olá. Então, pessoal, até a aula passada a gente viu principalmente os padrões físicos do padrão Ethernet, tá? Padrão de rede Ethernet. Viu como que funcionam os cabos, quais são os padrões de cabo par trançado, de cobre, como que funciona uma fibra ótica, para que ela serve e tudo mais. Então, a gente entendeu várias coisas como funcionam na parte principalmente física do negócio, tá? Agora a gente começa a dar uma olhadinha na questão dos protocolos, tá? Especialmente no protocolo TCP/IP, que é o padrão da internet, mas antes disso a gente vai dar uma olhada no protocolo ISO-OSI, tá? Que é o padrão de protocolo que define basicamente o que um protocolo de rede deve fazer, ter e suportar, tá? Então, ISO-OSI, a primeira coisa que a gente precisa saber, e essa é uma questão de prova, tá? É que o protocolo ISO-OSI não é um protocolo, tá? O protocolo ISO-OSI não é um protocolo e ninguém no mundo usa o ISO-OSI como protocolo. Por quê? Porque ISO-OSI é um padrão de protocolo, é um modelo de protocolo. Então, a ISO, que é a empresa internacional de padrões, tá? Ela, quando as redes começaram a ser padronizadas, ou quando começaram a ser popularizar, ela notou que cada protocolo fazia as coisas de um jeito e do jeito que queria, tá? E a ISO, ela foi lá e descreveu um modelo baseado em camadas, que diz tudo que o protocolo deve fazer para que ele seja capaz de ser utilizável nas redes atuais. Eu esqueço que a minha câmera está aqui e eu fico olhando para lá porque ali é onde aparece minha cara. Então, por favor, não estranhem, porque eu fico olhando aonde vocês estariam e não para a câmera. Tá? E aí, qual é a ideia, pessoal? Esse modelo de protocolo, esse padrão de protocolo, ele é um padrão baseado em camadas que divide as funcionalidades necessárias num padrão de rede em diversas camadas diferentes. Cada camada sendo necessária ou sendo responsável por uma fatia da funcionalidade da rede. Tá? Então, espero que não fique confuso, mas o que acontece? De tudo que uma rede precisa ter e precisa fazer para funcionar direito, de tudo que é responsabilidade de um protocolo, o padrão ISO-OSI divide isso em camadas. E cada camada faz um pedacinho, faz um pouquinho. Certo? Então, o padrão, o modelo ISO-OSI, que não é um protocolo, é um modelo de protocolo, é um padrão de protocolo, ele divide tudo isso em 7 camadas, tá? Em 7 camadas. O que acontece? A ordem dessas camadas, elas variam de acordo com a visão de quem está falando, tá? Então, as camadas, elas vão desde a parte mais de software, que é a parte da aplicação, até a parte mais de hardware, que é a parte física da tua rede, tá? Dependendo se você está olhando como o sistema operacional olharia, ou como um aplicativo olharia, a tua primeira camada é a camada da aplicação, tá? Que é a parte que se comunica com o software. Ou se você estiver olhando como uma placa de rede olharia, ou como um engenheiro elétrico, né? Uma pessoa que olha mais pela parte do que passa no cabo, a parte física seria a primeira camada. Tá? Então, isso varia um pouco de acordo com quem vai explicar as coisas para vocês, talvez seja um pouquinho diferente. Essas camadas, elas são, eu vou começar com a primeira, a parte física, tá? A primeira parte do cabo de rede, propriamente dito. A ordem, a sequência delas é sempre a mesma, tá? Só vai mudar que se eu olhar de cima para baixo, eu estou olhando assim. Se eu olhar de baixo para cima, eu estou olhando assim, tá? O modelo ISO-OSI, ele tem 7 camadas. 7 camadas, elas começam lá no cabo de rede com a camada física, depois vem a camada de ligação de dados ou de enlace,
camada de redes, camada de rede, camada de transporte, camada de seção, camada de apresentação e camada de aplicação, tá? Física, enlace, rede, transporte, seção, apresentação e aplicação. São as 7 camadas que o modelo ISO-OSI tem aí para gente estudar um pouquinho, tá? E cada camada dessa, ela é responsável por alguns dados e algumas informações para que um pacote de rede, né, possa trafegar por uma rede aí, chegar ao seu destino e levar uma mensagem qualquer, tá? Então, isso é muito importante que a gente entenda. E uma coisa que aparece muito, é a palavra empacotamento, tá? Empacotar, ou então encapsular. Isso aparece muito quando a gente vai estudar protocolos, porque o que o protocolo faz? Tá? Imagina assim, eu falei que a primeira camada é a física, mas vamos começar lá por cima. Quando um programa quer mandar algum pacote pela rede, alguma informação pela rede, ele tem os dados que ele quer mandar. Ele joga por protocolo, a primeira camada de cima ele vai pegar esses dados e vai encapsular. Imagina que ele coloca numa cápsula e coloca uma etiquetinha em cima com as informações importantes para aquele protocolo, tá? Então, encapsulou aquilo. E vai jogar para o protocolo de baixo, para a camada de baixo. A camada de baixo vai pegar aquele pacote. Aí ela vai empacotar de novo, encapsular de novo e colocar uma etiqueta por cima, com as informações importantes para a segunda camada. E vai jogar para a próxima camada. Ela vai pegar aquele pacote, empacotar de novo, colocar uma etiqueta com as informações importantes e jogar para a próxima camada. Então, a gente precisa entender isso. Quando a informação bruta quer ser mandada pela rede, ela recebe várias camadas de pacotes, de dados, de informações que vão ser transmitidas pelo cabo de rede. Quando chegar lá na outra ponta, o mesmo protocolo com as mesmas camadas vai pegar aquele pacote que tem 7 camadas de pacotes. Imagina sabe aquela brincadeira quando você faz amigo secreto e você pega pega o teu presente, aí você põe numa caixinha, aí você põe numa caixinha, daí você põe numa caixa, daí uma caixa, aí fica uma caixa dentro da outra, 10 caixas ali. A ideia das camadas em um protocolo é exatamente essa. Quando chegar lá na outra ponta, a camada física vai pegar, vai ler aquela etiqueta, é para mim. Vai rasgar o primeiro pacote e vai jogar para a camada de enlace. O enlace vai ler as informações necessárias, rasgar aquela camada de pacote e jogar para cima. A próxima camada, que seria de rede, lê as informações necessárias, toma as decisões que ela precisa tomar, rasga e joga para cima. Camada de transporte, lê as informações, rasga e joga para cima. Até chegar lá na camada de aplicação, que vai ler a identificação de qual aplicação, de qual aplicativo que quer aqueles dados, rasga aquela camada, pega os dados brutos e joga para o aplicativo. Tá? Então a gente precisa entender que isso é algo muito recorrente e muito comum quando a gente fala de protocolo. Tá? Então isso é muito importante. Primeira camada, então, de baixo, camada física. É a camada que define como as coisas vão ser lançadas no meio físico. O meu meio físico é um cabo de par de cobre. Eu estou ligado num switch, eu estou ligado... então, ela vai pegar as informações que já vieram empacotadas e vai transformar isso em um sinal físico que vai ser mandado por um cabo, ou pelo ar, ou por um sinal de luz, ou pelo que for. E vai jogar aquele pacote, né, aqueles dados no cabo de rede aí. Tá? Então, camada física, camada de baixo, é o que define a parte física da rede. Ela que vai saber se vai mandar por pulso elétrico, o tamanho de cada pulso, se é full duplex, se é half duplex. Então, isso é a camada física que vai fazer. Tá? Camada anterior, camada de ligação ou de enlace. Tá? A camada de enlace, ele verifica principalmente se o pacote chegou no destino
de maneira íntegra e controla o fluxo com que os pacotes são enviados. Tá? Então, recebe lá na recepção, estou dando o exemplo tudo na recepção, no envio é o processo inverso, tá? Então, na recepção, os dados são recebidos do meio físico, ele vai lá e vai fazer testes para verificar se possui algum erro, se dá para corrigir o erro, se tem que descartar o pacote e avisar que deu problema. São aí que são definidas tecnologias como as VLANs, topologia de rede, e é onde os dispositivos como switches funcionam, tá? Então, ela é responsável por fazer esse tipo de controle, tá? Ela é dividida em duas subcamadas, mas isso aí é conversa para outro dia, tá? O pacote chegou, recebeu, a camada física recebeu, montou tudo que chegou, tirou o primeiro pacote, joga o primeiro plástico de cima, joga para a camada de enlace. O enlace verifica, chegou inteiro? Chegou. Tá bem, tá direitinho, tá recebido? Imagina que é um correio. A camada de enlace seria um fiscal que fica lá na ponta vendo, puta, esse aqui chegou tudo quebrado, vou ter que mandar para o seguro. Tá? É a mesma coisa. Chegou inteiro o pacote, joga para cima, para a camada de rede. Aí na camada de rede, ela vai lá, pega esse pacote e vai verificar. Realmente era para mim? Sim, realmente é para mim. É o endereço lógico, o endereço IP que tá configurado ali? Sim. Esse pacote tem alguma prioridade? É um pacote que é de telefonia ou de alguma coisa ao vivo, alguma coisa assim que tem prioridade? Ah, esse pacote tem prioridade. Então ele vai mais rápido. Então, é esse tipo de verificação que essa camada pode fazer, tá? Que é a camada de rede. E aí, é para mim mesmo, joga para a camada de transporte, tá? Na camada de transporte, ela que garante o envio e o recebimento de pacotes vindos da camada 3, da camada, né, de rede. Ela gerencia a forma com que esses pacotes vão ser transportados e lida muito com a qualidade do serviço, tá? Lida muito com a forma com que as coisas vão ser transportadas ali. E ela também tem subprotocolos, TCP, UDP, que um transporta mais rápido, o outro tem a garantia de que pacote nenhum vai ser perdido. Então, aí tem esse tipo de divisão, tá? E é necessário para isso que as máquinas consigam se comunicar. A próxima camada é a camada chamada de camada de sessão. Então, a camada de sessão, pessoal, ela é responsável por estabelecer e encerrar conexões. Então, imagina que antes de eu começar a transmitir, tenho dois computadores, computador A e computador B. Antes que eu tenha que comece a transmitir dados de um para o outro, eu estabeleço uma sessão, um caminho dizendo, olha, computador A vai comunicar com o computador B. As configurações da conexão são essa. Isso que a camada de sessão faz. Estabelece a sessão ou encerra a sessão, provê algum suporte, registro de log, tarefa de segurança, e tudo mais. Tudo é responsabilidade da camada de sessão. Acima disso, camada de apresentação. É o que traduz, entre aspas, os dados que vêm de aplicativos diferentes. Tá? Então, são 10 tipos de aplicativos diferentes que querem enviar informações pela rede. A camada de apresentação é que vai garantir que todos esses dados dessas várias aplicações diferentes vão estar no formato correto, vão estar na forma, converte de uma forma para outra se for necessário, compacta os dados se for necessário, criptografa esses dados se for necessário. Tudo isso aí é responsabilidade da camada de apresentação. Compacta e converte no envio, e no recebimento descompacta, descriptografa, desconverte, tá? Ou volta para o formato original. Tudo é responsabilidade da camada de apresentação. E, por fim, lá por último, é a camada de aplicação. É lá que tem todos os programas que
estão rodando e que em algum momento vai dizer, ó, preciso enviar esse dado pela rede. Tá? WhatsApp, o teu navegador, tudo que você imaginar que se comunique, que você olha e vê que se comunica pela rede, Spotify, Netflix, tudo isso aí são aplicações que rodam na camada de aplicação. Então, o Netflix está lá e você clica para abrir um filme qualquer, ele vai fazer e vai mandar uma solicitação dizendo, olha, o meu usuário aqui, ele pediu para receber os dados do filme X. Vai enviar isso, que vai chegar lá no fim, e aí o servidor da Netflix vai responder, ah, filme X, beleza, tó, e começa a enviar. Isso, quando chega lá do outro lado, vai voltar por todo esse caminho, por todos essas 7 camadas, até chegar em mim de novo, até chegar na aplicação de novo. Quando chegar na aplicação, a Netflix vai pegar, opa, esse é uma tela do filme, e vai mostrar na tela. Opa, esse é outra tela do filme, e vai mostrar na tela. E isso várias vezes por segundo, até você conseguir ver o teu filme e assistir tranquilamente, tá? Então, para quem olha, para quem é mais desenvolvedor aí, olha de cima esses pacotes, olha da aplicação, as 7 camadas são aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física. Para quem olha de baixo, a partir do cabo de rede aí, digamos assim, ou da placa de rede, nós temos a física, de enlace, de rede, de transporte, de sessão, apresentação e aplicação. Tá? São as 7 camadas do modelo ISO-OSI. E aí, volto naquilo que eu falei para vocês lá no começo. ISO-OSI não é um protocolo, é um modelo. Tá? O protocolo mais utilizado hoje é o TCP/IP, que é um protocolo desenvolvido de acordo com os padrões que o ISO-OSI define. Tá? Então, todas essas funções dessas 7 camadas que o ISO-OSI diz, ó, tem que fazer isso aqui para ser um protocolo de rede. O protocolo TCP implementa. Tá? E aí sim, esse é o protocolo que todo mundo utiliza hoje na internet. Ou se não todo mundo, muito próximo disso. Certo? E aí nós temos na implementação no protocolo TCP/IP algo um pouquinho diferente do que fala o protocolo ISO-OSI. Tá? O protocolo ISO tem 7 camadas, o protocolo TCP/IP tem somente 4. Tá? Ele agrupa as funções, ou seja, ele faz todas as funções que o ISO-OSI define, mas não faz exatamente do mesmo jeito e nem com todas as camadas. Tá? Então, no ISO-OSI nós temos física e de enlace. No TCP/IP, essas funções dessas 2 camadas, elas viram uma só, chamada a camada de interface de rede. Tá? Aí, a camada chamada camada de rede, ela vira a camada de internet. A camada de transporte continua sendo camada de transporte. E as 3 últimas, sessão, apresentação e aplicação, vira tudo no TCP/IP a camada de aplicação. Tá? Então, lá no protocolo TCP/IP, nós temos camada de interface de rede, camada de internet, camada de transporte e camada de aplicação. Tá? Somente essas 4. E aí, nós podemos dizer aí que no TCP/IP, todas essas funções, elas são implementadas da mesma forma. Tá? Tudo que precisa ser feito, ela é feita da mesma forma. Tá? Só, como eu falei para vocês, utilizando uma quantidade de camadas um pouquinho menor. Tá? Isso traz vantagens? Olha, até diminui a quantidade de encapsulamentos aí que precisariam ser feitos. Diminui. Talvez facilite um pouco, mas é a forma real com que o modelo TCP/IP faz. Tá? Então, lá na interface de rede, e algo que vocês precisam entender é que cada uma dessas camadas, ela não é uma camada fixa, fechada. Ela possui, se não subcamadas, ela possui subprotocolos. Isso é importante. Por quê? Porque HTTP
HTTP, que é a forma de páginas, que a página de internet trafega aí, né, de você acessar páginas de internet. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferência de hipertexto. Então, mas é outro protocolo. Como é que encaixa nisso? O protocolo HTTP é um protocolo de camada de aplicação. Então, ele é um protocolo que roda dentro de uma camada. Nesse caso, dentro da camada de aplicação. FTP, File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivos. É outro protocolo. Mas espera aí, é outro protocolo? Sim, é outro protocolo da camada de aplicação. E aí roda dentro de uma camada específica do protocolo TCP/IP. Então, essa flexibilidade que um protocolo precisa ter, ela vem exatamente na forma dessa possibilidade de você ter protocolos e protocolos, ou subprotocolos rodando dentro de um protocolo. Espero que isso não fique muito confuso para vocês. Tá? Da mesma forma, nós temos os protocolos da camada de transporte, TCP e UDP. TCP e UDP, que são dois protocolos que rodam dentro da camada de transporte. Nós temos o IP, nós temos o ARP, nós temos o ICMP, que são protocolos que rodam dentro da camada de internet, da segunda camada do protocolo TCP/IP. Tá? Então, toda a nossa internet hoje, como nós vemos ou como nós utilizamos, ela é feita por protocolos que rodam dentro de um protocolo principal. Dentro de um protocolo principal, e esse protocolo principal ele é chamado de protocolo TCP/IP. Tá? E ele tem que ser flexível o suficiente para garantir que tudo que eu queira transferir, tudo que eu queira transmitir de um lugar para o outro, possa se encaixar de uma forma ou de outra dentro desse protocolo. Tá? Isso é muito importante. Eu achei uma imagem aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar essa imagem para vocês. Aí, estão vendo essa imagem, né? Essa imagem, ela demonstra o modelo OSI com as 7 camadas, física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Então, estão aqui os 7 camadas do modelo OSI. Aqui, ele chama de modelo TCP/IP, mas não é um modelo, aqui sim é um protocolo. Tá? E nós temos as 4 camadas do protocolo TCP/IP. Rede, que faz o que é descrito na ISO-OSI como enlace física, a de internet, que é o correspondente à camada de rede, a de transporte, que manteve o nome, e a de aplicação, que faz as 3 últimas camadas do modelo OSI, tá? Sessão, apresentação e aplicação. E aqui nós temos, dentro desse protocolo, dessa camada de aplicação, os protocolos HTTP, FTP, SMTP, DNS, RIP, SNMP e vários outros subprotocolos que podem rodar aqui dentro. Tá? Então, tem várias coisas aqui dentro que vão rodar. Então, quando eu tenho um aplicativo querendo uma página da internet, essa página vai ser via protocolo HTTP ou HTTPS. Então, ele vai empacotar do formato que o protocolo HTTP pede para poder encaminhar na camada de aplicação, empacotar isso, encapsular isso e jogar para a camada de baixo, que é a camada de transporte. A camada de transporte vai ver, opa, esse dado que o usuário está querendo enviar via HTTP, ele se enquadra melhor na camada TCP ou na UDP. Tá? Basicamente, a diferença entre elas é que o TCP possui um controle mais eficiente sobre como os pacotes são transmitidos, então ele coloca informações a mais para garantir que os pacotes possam ser recuperados em caso de erro com mais facilidade, e em caso de perda, que eles vão ser transmitidos novamente. Tá? Então você perde um pouco de espaço, um pouco de banda e um pouco
e um pouco de tempo para fazer esse tipo de controle. Já na UDP, não. A UDP, ele recebe o pacote e manda. Recebe e manda, recebe e manda. Coloca bem menos informações, deixa o pacote mais ágil, é menor, mas em caso de perda ou alguma coisa assim, ou se o pacote chegar não íntegro na outra ponta, ele não reenvia. Tá? Então imagina que eu estou enviando um documento, por exemplo, sei lá, um documento do Word aí. Tem alguma chance desse documento perder algum pacote? Se perder algum pacote, é crítica a situação? Ah, é crítica. Porque esse documento daí vai vir com partes faltando, eu não vou conseguir abrir, ou se eu abrir vai ter letras trocadas, por exemplo, é um péssimo exemplo, mas é um exemplo. Então eu não posso ter perda. Se perder, eu preciso pedir, ó, reenvia o pacote número X aí que deu problema aqui. Tá, mas e se eu tiver, por exemplo, numa videoconferência? Se perder algum pacote, tá? Se perder pouquinho da informação de áudio, por exemplo, é um problema extremamente crítico. Ah, pode ser que dê um chiadinho, pode ser que dê uma cortada no áudio, mas se eu pedir para reenviar, vai ficar esquisito. Pode ser que corte igual, de delay. Então, nesse caso, é melhor que mande os pacotes com a maior agilidade possível, mas se perder, perdeu. Ignora o pacote que perdeu e pula para o próximo. Tá? Então, essa é a diferença entre os protocolos TCP e UDP na camada de transporte. Tá? Na camada de internet, eu tenho outros protocolos que fazem especialmente o protocolo IP, né, Internet Protocol, que é aonde entra aí o meu endereço lógico nas redes, o meu endereço de IP e tudo mais, que vai dizer para onde vão, para qual computador vai esse meu pacote, qual é o destinatário. E aí eu tenho a camada de rede, onde eu tenho os modelos físicos de transporte. Tá? Estou utilizando uma rede Ethernet. Então é uma rede que é ligada por um modelo de cabo específico que eu preciso enviar de uma forma certa. Eu estou usando uma rede modelo Token Ring, que é um modelo de rede antigo que praticamente não se utiliza mais. Então tá. Então a forma de envio é outra. Preciso esperar chegar o token em mim para mim poder transmitir. Tem toda uma forma de controle que eu preciso fazer. E aí é isso que esse modelo faz. Tá? É isso que essas camadas do modelo TCP/IP fazem. Tá? Vou abrir um programinha aqui. Vou mudar essa apresentação para vocês vou mudar para tela cheia, tá? Para uma tela inteira. Não, vou mudar para apresentar uma janela, só um pouquinho. Existe um programa da Cisco, pessoal. Cisco é a maior empresa de redes do mundo, né? Existe um programa da Cisco chamado Packet Tracker, que ele serve para fazer modelagem e simulação de redes de computadores. Tá? Eu vou apresentar a janela do Packet Tracker para vocês aqui, só para a gente tentar. Cadê ele? Ué. Tá, apresentei a tela inteira então. Aí, esse programa é o Packet Tracker, tá? Ele permite que eu simule redes de computadores aí. Vou pegar o 2950 de 24 portas. E aqui eu vou fazer simulações, tá? Vou ligar na minha rede aí 2 computadores. Vou ligar esses computadores no switch.
O uso desse programa aqui, pessoal, se a gente tivesse, né, em aula normal física, presencial, a gente usaria ele no laboratório para mim explicar para vocês como você monta uma rede e tudo mais. Como vai ser ruim, eu sei que vários de vocês estão no celular e tudo mais, eu não vou passar exercícios de Packet Tracker para vocês. A gente vai esperar voltar para daí a gente fazer esse tipo de simulação, tá? Mas o que que acontece? Isso aqui simula tudo, é como se fosse um computador aqui. Ele me dá várias configurações, vários programas e tudo mais. Configuro o IP dessa máquina e tudo mais. Então ele permite que eu faça tudo isso, tá? E uma coisa que ele permite que eu faça é que eu dê comandos, por exemplo, ping 192.168.1.2. Então, a máquina 11, que é essa PC0, está mandando um ping, que é um comando que basicamente verifica se é possível se comunicar com outro computador na rede, para a máquina 12, que é essa aqui de baixo. Tá? Então, ela viu se comunica e recebeu a resposta, a reply, recebeu a resposta do 192.168.1.2, em menos de 1 milissegundo. Então, a conexão e a comunicação funcionou, existiu. E o mais legal é que eu posso fazer isso na forma de simulação, tá? Então, eu vou fazer agora a mesma coisa, só que na forma de simulação. Não é terminal. É prompt. Tá? Vou fazer um ping. Ó, então, dei o ping aqui. Criou esse envelope aqui no computador, 0. Tá? Eu vou dar o play para vocês verem o que acontece. E aqui do lado, ó, o painel de simulação, ele vai mostrando cada passo que esse comando vai fazer. Tá? Ó, transmitiu para o switch descobriu para quem que vai, mandou para o destinatário leu, é só um comando ping, beleza, então só preciso responder de volta dizendo ok. Devolveu para o switch devolveu para a máquina de origem, beleza, recebeu ok, então há comunicação. O comando ping faz isso 4 vezes por padrão, então ele vai repetir mais 3 vezes. Aqui no painel de simulação, me apareceram os passo a passo, os passos que esse comando fez, tá? E se eu abrir se eu clicar nesse pacote aqui, ele vai me mostrar nas camadas, e nesse caso ele está utilizando aqui as camadas do modelo OSI, para me mostrar os dados que vão dentro de cada pacote. Tá? Então ele me mostra o que está dentro desse pacote, dentro de cada camada do pacote. Se eu clicar em Outbound PDU, ele me mostra em detalhes como isso é empacotado. Tá? Como isso é empacotado e que dado vai em cada lugar. Tá? Então, essa ferramenta é bem interessante, ela me mostra quais tipos de informação estão sendo armazenadas em cada camada do meu empacotamento, do meu encapsulamento, para mandar essa informação para a outra máquina para ela responder. Tá? Então aqui está todos os dados, ó. IP de origem, IP de destino, dados, time to live, quanto tempo é para esperar a resposta, checksum para conferência de erro, offset para se tiver algum desvio de pacote, alguma coisa assim, identificação do pacote. Então, ele vai colocando essas informações e empacotando, jogando para próximo nível. Isso aqui seria como se fosse, lembra que eu chamei de etiquetas, que o pacote vai lá e pega os dados, plastifica, né, coloca uma cápsula em volta dela e coloca uma etiqueta com dados. São essas as etiquetas e esses os dados. E cada um desses dados que ele coloca, ela é importante para aquela camada saber o que fazer com o pacote. Tá? É importante para a camada saber o que fazer quando receber de volta isso aqui. Então, isso é dessa forma que funcionam as coisas nas redes aí. Beleza? Quem tiver interesse, pessoal, olha lá, tá mandando por broadcast, tá uma bagunça isso aqui. Quem tiver interesse em saber como, né, estudar um pouquinho mais as redes, esse programa é essencial para isso, tá? E ele pode ser baixado gratuito
gratuito na página da Cisco, você só precisa fazer uma conta do que a Cisco chama de NetAcad, Academia da Cisco. Essa conta é gratuita e pode ser feita por qualquer um. Então, quem tiver interesse aí, entre lá, baixe e dê uma olhadinha, é bem legal. Ele vem com vários exemplos prontos de rede e tal. Você consegue modelar, cara, se quiser, você consegue modelar uma rede de uma empresa gigantesca ali dentro. Você pode criar servidores, você pode configurar os servidores, colocar os serviços dentro, você pode simular servidor de páginas, servidor DNS, servidor de DHCP, são vários serviços que você pode fazer, tudo que você faz numa rede física, você pode fazer dentro daquilo lá. Beleza? Tranquilo? 10h04, encerramos por aqui, pessoal. Obrigado pela presença, obrigado pela participação de todos. Alguém tem alguma dúvida, por favor? Comunica no chat aí, o Albert Waldman. Enquanto isso, estou encerrando a minha gravação.